6 meses atrás, os cientistas conseguiram reviver um animal que passou 24 mil anos no permafrost. Isso significa que outros animais podem ser trazidos de volta à vida após milhares de anos de congelamento ou até extinção? Parece que sim, porque os cientistas estão prestes a ressuscitar criaturas que há muito estão ausentes da Terra. De tigres dentes de sabre e mamutes aos mais famosos pássaros extintos. Nesse episódio, vou mostrar esses e outros animais que os cientistas estão prontos para reviver. Vamos nessa! Tigre dentes de sabre. Quem aqui gosta de filmes de animação? Qual de vocês gosta mais do Diego? Se você gosta desse gato carismático, então eu posso te deixar feliz. O verdadeiro Diego pode estar prestes a reaparecer em nosso planeta. Aliás, seria mais correto chamar os tigres dentes de sabre de gatos dentes de sabre, mas por conveniência continuei a chamá-los de tigres. Os cientistas acreditam que os tigres dentes de sabre se tornaram os primeiros animais do planeta que foram completamente exterminados por humanos. Isso aconteceu há cerca de 10 a 11 mil anos. É hora de corrigir os erros de nossos ancestrais e tentar trazer essas criaturas dentuças de volta dos mortos. Alguns restos desses animais ainda estão preservados no permafrost, e os cientistas acreditam que são as melhores fontes de DNA. Se isso não bastasse, é possível retirar restos de antigos depósitos de resina. No entanto, isso ainda não está totalmente confirmado, e há menos deles. Depois disso, os cientistas precisarão isolar o genoma do tigre dente de sabre e engravidar uma mãe de aluguel. Será uma leoa africana. No papel, tudo já está certo. A única coisa que resta fazer é trazer Diego de volta dos mortos na prática. Mas Diego certamente ficaria entediado sozinho aqui. Como Diego pode viver sem Manny? Sim, os cientistas também podem ressuscitar esses mamutes, e já estão à beira de grandes descobertas. A ressurreição do mamute lanoso em geral parece ser uma das mais óbvias, e até mesmo das mais fáceis. Primeiro, há muitos restos de mamutes. Como os restos dos tigres dentes de sabre, eles estão preservados no permafrost. Em segundo lugar, os mamutes foram extintos mais tarde que os tigres dentes de sabre. Recentemente, um mamute foi encontrado na ilha Wrangell e viveu apenas há 4.300 anos. E além disso, os cientistas geralmente encontram os restos bem preservados desses gigantes. Isso abre grandes perspectivas. Cientistas russos acreditam que é mais fácil ressuscitar mamutes do que outros animais extintos, já que o permafrost não permite que eles se decomponham completamente e preserve importante material genético. Os cientistas americanos concordam com eles. Cerca de 6 meses atrás, eles anunciaram planos para trazer mamutes lanudos de volta à vida. Para isso, eles querem aplicar técnicas de engenharia genética e usar o DNA de mamutes e elefantes. Geneticistas e biólogos pretendem criar o primeiro filhote dentro de 6 anos e depois criar uma população inteira. Depois disso, os cientistas planejam repovoar a tundra siberiana com mamutes lanudos para diminuir a taxa de aquecimento global. Falta mais um personagem da Era do Gelo. E eu estou falando do Sid, é claro. No filme animado, Sid é uma preguiça do gênero Megalonyx. Essas preguiças terrestres, como grupo, foram extintas há cerca de 4 mil anos. E ao que parece, elas desapareceram mais ou menos ao mesmo tempo que os últimos mamutes lanudos. Isso abre boas perspectivas para o renascimento de todo o grupo. Os cientistas já têm amostras de DNA dos restos intactos do pelo de preguiças terrestres. Essa é uma ótima notícia, porque significa que o material genético agora precisa ser injetado em uma mãe de aluguel adequada. Então essa preguiça nascerá. Mas há um problema. Essas preguiças eram muito grandes, pesavam várias toneladas e atingiam 6 metros de altura. Embora os cientistas saibam como ressuscitar esses gigantes, eles ainda não têm as mães substitutas adequadas à sua disposição. As fêmeas das preguiças modernas simplesmente não seriam capazes de carregar esses gigantes. Mas eles não desistem. Estão confiantes de que em um futuro próximo será possível criar um embrião em um útero artificial. Ok, terminamos com o trio da Era do Gelo. Talvez todos eles possam ser encontrados na realidade em um futuro próximo. Mas e os outros animais extintos? Eles também podem, em breve, retornar dos mortos. Fique ligado para descobrir como os cientistas vão ressuscitar o leão das cavernas. Veja as criaturas emplumadas do passado que estão prestes a estar entre nós e aprenda sobre outros animais que os cientistas estão prontos para reviver. Você sabia que os unicórnios existem? Ou melhor, existiram? Mas acho que vou te decepcionar um pouco. Não estou falando das criaturas fantásticas dos mitos e lendas. Eu estou falando do unicórnio siberiano, com o nome de Elasmotherium.
o extinto rinoceronte. A principal característica dessas criaturas era apenas um chifre muito longo e curvo. Acredita-se que os Elasmotherium se tornaram os protótipos dos unicórnios. Essas criaturas foram extintas há cerca de 30 mil anos devido a mudanças climáticas drásticas e à caça por humanos primitivos. Os humanos modernos podem retribuir o favor e ressuscitar os unicórnios siberianos. Biologicamente falando, o Elasmotherium foi extinto há relativamente pouco tempo, então eles podem ser revividos. O permafrost preservou bem os restos desse verdadeiro unicórnio, o que dá uma boa chance de reviver o Elasmotherium nos dias de hoje. Mas é muito mais provável que o leão das cavernas europeu, um dos maiores felinos de todos os tempos, seja ressuscitado. Há muitas razões para isso. Primeiro, o leão das cavernas europeu é geneticamente muito próximo do leão africano moderno. Esses dois animais são geneticamente mais próximos do que os mamutes e os elefantes modernos, o que significa que a chance de uma barriga de aluguel bem-sucedida é muito alta. Em segundo lugar, os leões das cavernas europeus foram extintos há pouco tempo, há cerca de 10 mil anos. Em terceiro lugar, o material biológico para a reconstrução do DNA pré-histórico dos grandes felinos é mais do que suficiente. 3 leões das cavernas europeus foram encontrados em Yakutia, na Rússia, em 2015 e 2017, por exemplo. 2 corpos foram preservados completamente e um estava sem as patas traseiras. Um desses leões também foi encontrado em 2018, no norte da planície da Sibéria Ocidental. É uma boa notícia. Se os cientistas reconstruírem o DNA nuclear do leão das cavernas europeu, poderão tentar inseri-lo no genoma do leão africano moderno. Até agora, os esforços dos cientistas não foram bem-sucedidos. A preservação dos restos mortais não foi suficiente, então os pesquisadores conseguiram isolar apenas alguns fragmentos do DNA. Mas o sucesso não está longe. Mais alguns anos de pesquisas e tentativas e o leão das cavernas europeu poderá reviver. Dodô. Infelizmente, essa ave se foi há muito tempo. Tornou-se um símbolo da destruição de espécies através da invasão descuidada e bárbara de ecossistemas estabelecidos. Quando as pessoas se estabeleceram na ilha de Maurício, exterminaram instantaneamente todos os dodôs que estavam indefesos e sem medo de estranhos, acreditando que não poderiam causar danos. Ao longo do século XVII, os humanos destruíram impiedosamente o habitat natural dos dodôs, enquanto os animais que eles trouxeram destruíram ninhos de dodôs e competiram por recursos alimentares limitados. O último dodô faleceu em 1662. Mas nem tudo está perdido. Várias amostras biológicas dessas aves já foram coletadas. O DNA pode ser isolado deles. Na verdade, isso já é feito há muito tempo. No início dos anos 2000, começaram os trabalhos da Universidade de Oxford para decifrar o genoma de uma espécie extinta. Cabeças secas da coleção do museu local foram usadas como biomaterial. A ressurreição do dodô é bem possível, mas até agora os cientistas restauraram apenas parcialmente o DNA do dodô e compararam seus genes com os genes das aves modernas, parentes em potencial do dodô. Os biólogos chamam o pombo nicobar de provável espécie mais próxima. Imagine como vai ser legal quando um dodô renascer. Pombo passageiro. E aqui está outro pássaro extinto. Ao contrário de todos os animais anteriores desse episódio, o pombo passageiro foi extinto recentemente. O último indivíduo selvagem foi morto em 1901, e o último pombo passageiro em cativeiro morreu em 1914. Faz pouco mais de um século. Aliás, é surpreendente que apenas alguns séculos antes da extinção, o pombo passageiro fosse a ave mais numerosa do mundo. Havia 5 bilhões dessas aves voando ao redor do planeta. Eu não sei se os cientistas vão conseguir reconstruir a mesma população gigantesca. É provável que não, mas pelo menos alguns pombos passageiros podem muito bem ser trazidos de volta dos mortos. O geneticista americano George Church propõe recriar o genoma do pombo passageiro combinando fragmentos de DNA de várias amostras. O DNA pode então ser injetado nos núcleos das células tronco do pombo comum, ou do pombo rabo de faixa, e transformá-los em células embrionárias, que mais tarde formarão os órgãos sexuais da ave. O passo seguinte é introduzir as células nos ovos, que vão ser muito parecidos com um pombo comum, mas vão conter o DNA de uma ave extinta em suas células. Resta apenas cruzar os pássaros, chocar seus ovos e ver uma prole com sinais do pombo passageiro. E por último, há outro animal que foi extinto há pouco tempo. Os auroques foram extintos na primeira metade do século XVIII. E foi como sempre, devido à atividade humana. Nossos ancestrais gostavam muito de caçar auroques nas estepes florestais e estepes do hemisfério oriental, e isso levou a resultados tristes para toda a espécie.
mas podemos pedir desculpas a esses animais tentando ressuscitá-los. De fato, os cientistas do Terceiro Reich tentaram fazê-lo. No entanto, como resultado, eles não ressuscitaram os aurochs, mas criaram uma raça nova, o gado Reck. Até que foi um bom resultado, mas os cientistas modernos ainda pretendem ressuscitar aurochs, mas não criar uma nova espécie. Pesquisadores holandeses, por exemplo, esperam criar um animal que corresponda ao touro extinto em aparência, tamanho e comportamento, e cientistas poloneses querem cloná-lo. O país tem uma associação para a reprodução do auroch. Os cientistas querem retirar DNA dos ossos preservados do animal, restaurar uma molécula com informação genética e introduzi-la no embrião de uma vaca comum. Se tudo der certo, poderemos ver os touros outrora extintos de volta à Terra. E isso é tudo, pessoal. Qual animal extinto você está mais esperando para ser revivido? Diz para mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.